Oi, galera! Espero que vocês estejam muito bem e prontos aí para mais uma aula, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar a radiciação, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que é essa operação de radiciação e a gente vai começar pela raiz quadrada. Vamos tentar entender o que é a raiz quadrada. Então, vamos lá. Perguntinha aí. Qual é a raiz quadrada de 25? Então, primeiro, gente, vamos tentar escrever isso aqui. Como é que a gente escreve raiz quadrada de 25? É o seguinte, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão desenhar esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo estranho aí. Tem muita gente que faz aqui uma perninha aqui, tá? Eu prefiro não fazer, então, tanto faz. Tá? Então, vocês vão desenhar esse símbolo. Esse símbolo aí, ele tem um nome, tá? O nome dele é radical. Radical é o nome do símbolo, tá? E aí, o 25, vocês vão colocar dentro do radical. Ok? Então, o 25 dentro do radical e ele também vai ter um nome, tá? A gente vai chamar ele de radicando. Os nomes bem estranhos, né? Mas enfim. Então, o número que tá lá dentro é o radicando. E aí, gente, como eu tô me referindo a uma raiz quadrada, lembra quando eu falava de ao quadrado, elevado ao quadrado, eu tava falando que era elevado sempre a 2, né? Então, tem a ver isso aí, tá? Então, como é ao quadrado, você vai colocar o número 2 aqui no radical, perdão, ali meio que em cima, tá? E aí você vai chamar esse número 2 aí de índice. Ele também ganha um nome, tá? Índice. Então, esses aí, gente, são os elementos da nossa operação de radiciação. Eu tenho o radical, que é o símbolo, eu tenho o radicando, que é quem está dentro do símbolo, e eu tenho o índice, que é quem tá aqui em cima, meio ali flutuando no símbolo, tá? Então, esses aí são os elementos, ok? Agora, gente, como que a gente calcula a raiz quadrada? Então, como que a gente calcula a raiz quadrada de 25? Para você calcular a raiz quadrada de 25, você tem que pensar em um número que quando você eleva esse número ao quadrado, você vai obter o 25. Tá? Então, pensa no número aí, quando a gente eleva ao quadrado que dá 25. Vocês conseguem pensar? Eu acho que todo mundo consegue, porque a gente fez bastante isso em potenciação, né? Quando a gente estava estudando. Esse número aí, ele tem que ser o 5. Por quê? Pois 5 ao quadrado a gente sabe que é 5 vezes 5, dá justamente o 25, tá? Então, isso é calcular a raiz quadrada. É você descobrir um número que quando você multiplica esse número por ele mesmo, né? Ou seja, quando você leva esse número ao quadrado, ele vai dar, no caso aqui, né? Deu o 25, tá? Então, a gente vai fazer mais aqui para não ficar dúvida, tá? E só para finalizar, então, essa parte, como que a gente lê isso aqui, tudo que a gente escreveu? A gente vai ler assim, ó. Lemos a raiz quadrada de 25, a raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Tranquilo? Tem mais um detalhe, gente, um detalhe. Quando a gente fizer raiz quadrada, sabe esse 2 que eu falei aqui para vocês colocarem no símbolo? Esse 2 aqui, eu não vou precisar colocar ele, tá? Então, eu coloquei ele aí só para falar depois que não precisava colocar. Quando for raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2, tá? Toda vez pode aparecer assim, sem o 2. Tranquilo? Então, toda vez que vocês virem raiz quadrada, o símbolo, o índice, não vai estar lá o 2, vai estar sem nada. Vamos fazer uns exemplos aqui para vocês verem. Então, olha aí, ó. Aqui, a raiz quadrada de 25. Então, a gente já viu que a raiz quadrada de 25 é 5, pois
5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, é 25, tá? Veja aqui, não coloquei o 2 aqui no radical, né? Ali em cima no radical, tá? Não precisa. Quando for raiz quadrada, nem coloca. Vamos ver agora, gente, qual a raiz quadrada de 36? Vamos pensar então. Pensa num número que quando eu multiplicar por ele mesmo vai dar 36. Vocês conseguem pensar? É o 6, né? É o 6. Pois 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, dá 36. Vamos lá, mais um. Qual a raiz quadrada de 49? Então, pensa no número que multiplicado por ele mesmo dá 49. Que número que tem que ser? Tem que ser o 7. 7, pois 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, dá 49. E assim a gente vai fazendo. Qual a raiz quadrada de 64? Pensa no número que a gente pode multiplicar por ele mesmo para dar 64. Tem que saber a tabuada, galera, tem que saber a tabuada, ó. Então, esse número aí tem que ser o 8, pois 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Vamos pensar agora aqui na raiz quadrada de 81. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81, tá? Qual a raiz quadrada de 100? Bom, a raiz quadrada de 100, ela tem que ser 10, pois 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, é igual a 100. E qual a raiz quadrada de 169? Aí fica um pouquinho mais difícil, né? Então, você pode ir primeiro tentando, né? Você vai fazendo 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12. Aí, quando você fizer 13 vezes 13, você vai ver que 13 vezes 13 dá 169. Então, a raiz quadrada de 169 vai ser 13, tá? Pois 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que é 169. Tranquilo, né, gente? Muito fácil raiz quadrada, muito fácil. É só você pensar no número, que quando você multiplicar por ele mesmo, ou seja, quando você elevar ao quadrado, vai dar o número que está aqui dentro do radicando. Tá dentro do radical, ou seja, o radicando. Tá ok? Bom, gente, eu vou parar por aqui, tá? A gente fez, então, tudo de raiz quadrada. E aí, numa próxima aula, num próximo vídeo, eu falo um pouquinho mais das demais raízes, né? Porque a gente não tem só raiz quadrada. A gente tem raiz cúbica, a gente tem raiz quarta, raiz quinta, a gente tem um monte de outras raízes. Mas aí eu não vou falar por enquanto, tá? Vou deixar aqui na raiz quadrada. No próximo vídeo eu volto e falo das outras raízes. Beleza? Então, espero que vocês tenham assistido aqui até o final, que vocês tenham entendido tudo. Se não entendeu, quinta, sexta-feira, dependendo aí da turma de vocês, a gente tá aí pra tirar as dúvidas, tá? É isso, gente. Vou ficar por aqui, então. Beijo pra vocês e bons estudos!